Cruzada Evangelística Billy Graham, Grande Rio, Maracanã, de 2 a 6 de outubro de 1974. Tonight I would like to sing for you a song of my forefathers, a Negro spiritual. Hoje à noite gostaria de cantar uma música dos meus antepassados, negro spiritual. And I would like for my friend to share the contents of the song with you. Eu gostaria que o meu amigo falasse com os irmãos falando da letra desta música. Ele tem o mundo em sua mão. Ele tem a mim e a você, meu irmão. Ele tem a mim e você, minha irmã, em sua mão. Ele tem todos que estão aqui em sua mão. Se religião fosse alguma coisa que pudesse ser comprada, o rico viveria e o pobre morreria. Ele tem o vento e a chuva em sua mão. Ele tem a criancinha em sua mão. Ele tem o mundo em sua mão. He's got the whole world in his hand. 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 He's got you and me, brother, in his hand. He's got you and me, sister, in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got everybody here in his hand. He's got everybody here in his hand. He's got everybody here in his hand. He's got the whole world in his hand. If religion was something that money could buy, the whole world in his hand, then the rich would live, the poor would die, the whole world in his hand. He's got the crab and the lion in his hand. He's got the gambler and the liar in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the little bitty baby in his hand. He's got the little bitty baby in his hand. He's got the little bitty baby in his hand. He's got the whole world in his hand. I'm glad that he's got me in his hand. I'm glad that he's got me in his hand. He's got the whole world right in his hand. He's got the whole world in his hand. Thank you, Pastor Panini. Muito obrigado, Pastor Panini. I shall keep this until I see the Lord Jesus Christ. Eu vou guardar esta medalha até que me encontre com o Senhor Jesus Cristo. And someday I may have the privilege of giving it to him because it belongs to him. E algum dia talvez eu tenha o privilégio de entregar isto a Ele porque pertence a Ele. But I am deeply grateful for the prayers and support of Christians around the world for these many years. Mas eu agradeço a Deus pelas orações e pelo apoio que os cristãos em todo o mundo me têm dado. And tonight I want to dedicate myself anew to proclaiming the gospel as long as I have physical strength to do so. E hoje à noite eu me dedico mais uma vez a Ele para gastar as minhas forças no seu trabalho enquanto Ele assim permitir. Now I would like everyone to be very quiet. Gostaria de pedir agora que todos ficássemos silenciosos. No one walking around.
Que ninguém se movimente. No one moving. Que ninguém se movimente. No one talking. Que ninguém converse. Everyone quiet. Todos quietos. We're going to have prayer. Vamos orar agora. Be very quiet. Estejamos todos silenciosos. It is very important that we be very quiet. É muito importante que estejamos todos silenciosos. My message tonight will not be long. Minha mensagem hoje à noite não será longa. So I want you to listen as though it were the last message you'll ever hear. Por isso desejo que você a ouça como se fosse a última mensagem que fosse ouvir. When a great crowd like this gathers, we never know how many people will be back again. Quando uma grande multidão assim se congrega, nunca sabemos quantas das pessoas estarão se ajuntando novamente deste grupo. So listen tonight very carefully. Por isso ouçam com muita atenção hoje à I noite. want to talk about something very important to you. Eu quero falar alguma coisa que é de suprema importância para você. Now I'm going to ask that we bow in prayer. Vou pedir agora que nos curvemos em oração. Senhor, fala ao nosso coração. Não estamos aqui para ouvir a voz de um homem. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Mas este homem que aqui está é o teu mensageiro. E tu podes falar através dele. Fala, pois, Senhor, com poder, na autoridade do teu Espírito. E salva almas, muitas almas, para a glória do teu nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Now last night I asked you to bring a Bible tonight. Ontem à noite pedi que vocês trouxessem suas Bíblias How hoje. many of you thought to bring a Bible? Lift it up. Quantos se lembraram de trazer a Bíblia? Levantem a Bíblia, por favor. You have a Bible with you tonight, hold it up. Se você trouxe a Bíblia, levante onde está. I see many people with Bibles. Eu vejo muita gente com Bíblias. I want you to bring a Bible every night. Eu quero que vocês tragam a Bíblia cada noite. We're here to see what the Bible has to say. Estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer. We're not here to put on a show. Não estamos aqui para apresentar um espetáculo. We're not here to entertain you. Não estamos aqui para distrair ninguém. We're talking about great eternal issues that affect your future life. Estamos aqui para apresentar grandes e profundas realidades que afetam a sua vida. Where will you spend eternity? Onde é que você vai gastar a eternidade? Where did you come from? De onde é que você veio? Why are you here? Por que é que você está aqui? Where are you going? Para onde é que você vai? How does Christ affect your life every day? Como é que Cristo afeta a sua vida cada dia? What about your home? Que tal o seu lar? What about your work? E o seu trabalho? These are the things we want to talk about this week. É destas coisas que queremos falar esta semana. Now I hope that all of you will be back tomorrow night. Espero que todos aqui estejam de volta amanhã à noite. And if you bring two other people with you and all of you come back, this stadium will be filled tomorrow night. E se cada de vocês trouxer 2 pessoas consigo, este estádio estará cheio amanhã. And Saturday night. E sábado à noite. And then Sunday afternoon at 3 o'clock. E então domingo à tarde às 3 horas. You come and let's make these 3 wonderful, glorious meetings. E então venham e vamos tornar estas últimas 3 reuniões gloriosas. Even if you're not able to hear the music. Mesmo que vocês não possam escutar a música. Even if you could not hear a message. Mesmo que não puder ouvir a mensagem. It is worth coming. Vale a pena vir. It is the duty and responsibility of Christians to come. É o dever e a responsabilidade dos crentes vir. Because what is happening here in Rio is a blessing to the whole world. Porque o que está acontecendo aqui no Rio é uma bênção para todo mundo. Pictures of this crusade will be carried to the Christians around the world and will encourage Christians in Africa and Asia and North America. E as notícias e os filmes e tudo que vai sair daqui encorajará os crentes dos Estados Unidos, da África e toda parte. So you have a responsibility as a Christian to come. Por isso você tem a responsabilidade como crente de vir. But there are also some of your neighbors and friends that you should be bringing. Mas há também vizinhos e amigos que você deve trazer. That they may find Christ as their Lord and Savior. Para que eles encontrem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Now I want you to turn with me tonight to the first chapter of Romans. Desejo agora que abram comigo no capítulo 1 de Romanos. Beginning at verse 28. Começando no versículo 28. And going through the second chapter to the first verse. Até o capítulo 2 e versículo 1.
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. 3 times in this passage, God says that he gave man up because man became too wicked. Nesta passagem, 3 vezes se diz que Deus abandonou o homem porque ele se tornou profundamente depravado. There was a time when God judged the whole world with a flood because man became so wicked. Houve uma ocasião em que Deus julgou o mundo todo porque o homem havia se tornado corrompido por ocasião do dilúvio. God said, "You have committed so many sins against me, I give you up." Deus disse, vocês cometeram tantos pecados contra mim que eu os abandono. And in Noah's day, the entire civilized world was destroyed. E nos dias de Noé, toda a civilização daquele tempo foi destruída. Only Noah and his family were saved out of the whole human race. E somente Noé e a sua família foram salvos de toda a raça humana. It was the judgment of God upon the people because of their sins. Foi o julgamento de Deus por causa dos pecados dos homens. And God has not changed. E Deus não mudou. The same God hates the same sins. O mesmo Deus odeia o mesmo pecado. And tonight all over the world men are committing the same sins. E hoje em dia, em toda parte do mundo, os homens estão cometendo os mesmos And pecados. the Bible teaches that there is a great judgment coming. E a Bíblia diz que há um grande juízo para vir. There is a judgment day before which every person in this stadium will someday have to stand. Há um julgamento de Deus e naquele dia todos quantos estão aqui terão de comparecer a Ele. God will judge your actions. Deus vai julgar suas ações. He will judge your thoughts. Ele vai julgar seus pensamentos. He will judge everything about you in that great judgment. Ele vai julgar você em todos os aspectos daquele julgamento. And you will begin to make excuses. Então você vai começar a apresentar desculpas. You will say, "But Lord, I did go to church once in a while." Então você dirá, mas Senhor, eu ia na igreja de vez em quando. He'll say, "That's not enough." E ele dirá, isso não era suficiente. "But Lord, I lived in Rio and it was hard to live for you, but I did the best I could." E você dirá, Senhor, eu vivi no Rio, era difícil viver para ti, mas eu o fiz. He'll say, "That's not enough." E ele dirá, isto não é bastante. And the Bible teaches that we are going to be lost and go to hell. E a Bíblia então diz que nós estaremos perdidos e indo para o inferno. And there was a man like that in the Bible. E há um homem desse tipo na Bíblia. He was the wickedest man in all the Bible and probably the wickedest man in history. Ele era o homem mais depravado, corrompido na Bíblia e talvez em toda a história. I want to tell you about him tonight. Eu quero falar-lhes a respeito dele hoje. Because he did some of the things that perhaps some of you are doing tonight. Porque ele fez algumas das coisas que talvez você esteja fazendo hoje. He didn't get away with it. Ele não escapou And daquilo. neither will you. E nem você escapará. In 2 Kings, the 21st chapter, and 2 Chronicles 33 is the story of this man. E nós encontramos em 2 Reis 21 e em 2 Crônicas 33 a história deste homem. His name was Manasseh. O nome dele era Manassés. His father was a very godly man. O seu pai era um homem piedoso. He came from a religious home. Veio de um lar religioso este He homem. went to all the religious services. E ele ia a todos os cultos religiosos. But he turned against his father. Mas ele se voltou contra seu pai. He rebelled against his father's God. Ele se rebelou contra o Deus do seu pai. And he became king while he was a teenager. E quando era adolescente se tornou rei. His father died and he came to the throne.
O seu pai morreu e ele ocupou o trono. And immediately he said, I don't believe in God. E logo ele disse, eu não creio em Deus. I don't believe in any of this business about God. Eu não acredito em nada destas coisas a respeito de He Deus. rejected the law of God. Ele rejeitou a lei de Deus. And he became a very wicked man. E ele se tornou um homem muito mau. The Bible says he became guilty of idolatry. A Bíblia diz que ele se tornou culpado da idolatria. Now God hates idolatry more than any other sin. E Deus abomina a idolatria mais do que qualquer outro pecado. And there are millions of people tonight throughout the world that are engaged in idolatry. E há hoje no mundo milhões de pessoas que estão praticando a idolatria. You say, but that's not our sin here. Mas você dirá, esse não é nosso pecado aqui. Anything that takes more of your time and energy and strength and interest than Jesus Christ becomes your God. Mas tudo aquilo que toma mais do seu tempo, do seu interesse e da sua atenção do que Jesus Cristo, isso se torna o seu Deus. The Bible says even covetousness is idolatry. A Bíblia diz que mesmo a cobiça se torna idolatria. And thousands of us here tonight are guilty of idolatry. E milhares de nós aqui somos culpados de idolatria. In the Old Testament, when a man was guilty of idolatry, they stoned him to death. No Velho Testamento, quando um homem era culpado de idolatria, ele era apedrejado. And then Manasseh became guilty of sexual immorality. E então Manassés se tornou culpado de imoralidade. And he made it a part of his religion. E ele fez isso parte da sua religião. He built the altars to Baal. Ele levantou altares a Baal. And as I look around Rio, I see many things that I see in America. E quando eu olho aqui para o Rio, eu vejo muitas coisas que encontro nos Estados Unidos. One of the terrible sins of America tonight is sexual sin. E uma das coisas terríveis nos Estados Unidos hoje é o pecado do sexo. Pornography, Pornografia, terrible pictures. filmes imorais. All of these things are wrong in the sight of God. Todas estas coisas estão erradas aos olhos de And Deus. God says, I will judge you. E Deus diz, eu vou julgá-lo. Young people in America come to me all the time and they ask me questions. Jovens vêm a mim nos Estados Unidos o tempo todo fazendo-me perguntas. They say the temptations are so great, how can I live a clean life for God? E eles dizem, as tentações são tão grandes, como posso viver uma vida pura para Deus? You cannot. Você não pode. You cannot. Você não pode. Without God's help. Sem a ajuda de Deus. But you turn your life over to Jesus Christ and your life comes under the control of a supernatural being, the Holy Spirit. Mas você entrega a sua vida a Deus e agora ela tem um poder sobrenatural do Espírito Santo para governá-la. The Apostle Paul preached the gospel in Corinth. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em Corinto. It was just as immoral as Hollywood or Los Angeles or New York or Rio. Era um lugar tão corrompido como Los Angeles, ou Hollywood, ou Nova York, ou Rio. And Paul told them to come out and be separate from these unclean things. E Paulo disse que eles deviam sair deste meio, destas coisas impuras. God hates it. Deus abomina estas God coisas. will judge it. Deus julgará isso. You must repent and turn to Christ for forgiveness. Você precisa se arrepender e se voltar para Cristo para ter perdão. And then he was guilty of false religion. E então ele estava também culpado da falsa religião. He became guilty of going after mediums and spiritists. Ele se tornou culpado de procurar médios e líderes espíritas. And in the United States, as in Brazil, there's a great revival of the occult and devil worship. E nos Estados Unidos, como aqui, há um grande ressurgimento do culto satânico. I had a person ask me 2 days ago, right here, did I believe there was a devil? Há 2 dias, uma pessoa que me perguntou se eu acreditava na existência do diabo. Yes, the Bible says there is a devil. Sim, a Bíblia diz que há um diabo. He is a real person. Ele é uma pessoa real. In the 3rd chapter of Genesis, he enters the Garden of Eden and brings destruction to the human race through his temptation of Adam and Eve. No Jardim do Éden, ele entra para a história e então realiza a sua obra entre os primeiros pais. The Bible says he's a person. A Bíblia diz que ele é uma pessoa. He walks. Ele anda. He talks. Ele fala. He tempts. Ele tenta. He lies. Ele mente. He flatters. Ele engana. He kills. Ele mata. He works miracles. Ele realiza milagres. He counterfeits. Ele falsifica.
He afflicts. Ele aflige, He destroys. ele destrói, He misquotes the Bible. ele cita erradamente a Bíblia. He inflicts bodily injury. Ele procura afetar o corpo humano. He sows discord in the church. Ele semeia discórdia na igreja. He spreads false doctrines. Ele espalha doutrinas falsas. He is called in the Bible many names. Ele é chamado na Bíblia por muitos nomes. He is called Satan. Ele é chamado Satanás. He's called the devil. Ele é chamado Diabo. He's called the fallen angel. Ele é chamado Anjo Decaído. He's called a roaring lion, Ele é chamado Leão Devorador. a prince of demons, Príncipe de demônios. a wolf, Lobo. Beelzebub, Ele é Beelzebu. the dragon, O dragão. the serpent, A serpente. Lucifer, Lúcifer. a great light, Uma grande luz. a betrayer, Traidor. an adversary, Adversário. a liar, Mentiroso. the father of lies. O pai da mentira. And his is the kingdom of darkness. E a ele pertence o reino das trevas. He is the father of evil and unrighteousness. Ele é o pai do mal e da injustiça. He is the father of hatred and sin and death. Ele é o pai do ódio e do pecado e da morte. Hell was created for him. O inferno foi criado para ele. He can perform false miracles. Ele pode realizar milagres falsos. He can create false spiritual experience. Ele pode criar experiências espirituais falsas. He has a false gospel, Ele tem um evangelho falso. a false plan of salvation, Plano de salvação errado. false preachers and false prophets. Ele tem pregadores e profetas falsos. And he promises freedom and liberty and life. E ele promete liberdade e luz. But he produces sorrow and death and destruction. Mas ele traz tristeza e morte e destruição. The Bible teaches that he was cast out of heaven. A Bíblia diz que ele foi lançado para fora do céu. We do not know where he came from. Não sabemos de onde ele veio. There are two passages in the Bible that indicate that he was kicked out of heaven Há duas passagens da Bíblia que indicam que ele foi lançado fora do céu because of his pride. por causa do seu orgulho. But this devil is the one that Manasseh turned to. Mas este diabo é aquele para quem Manassés se voltou. He began to follow the devil and the demons rather than God. Ele começou a seguir o diabo e os demônios em vez de Deus. And Satan worship became his religion. E a sua religião se tornou o culto de Satanás. You can have religion and not know Christ. Você pode ter religião e não conhecer a Cristo. Nicodemus was a great man of religion. Nicodemos era homem profundamente religioso. But Jesus said to him, you must be born again. Mas Jesus disse a ele, você precisa nascer de novo. Judas lived with Jesus for 3 years. Por 3 anos Judas viveu com Jesus. He was very religious. Ele era homem religioso. And the other disciples never suspected that he was a devil. E os outros discípulos jamais suspeitaram que ele era demônio. But he betrayed the Lord Jesus Christ. Mas ele negou o Senhor Jesus Cristo. And then the Bible says that Manasseh worshipped images in disobedience to the second commandment. E então a Bíblia diz que Manassés adorou imagens em desobediência ao segundo mandamento. This king was also a murderer. Esse rei também foi assassino. He was not an ordinary murderer. Ele não foi assassino comum. He was sadistic. Ele era sádico. He liked to torture people. Ele gostava de torturar as pessoas. And the Bible says that he shed innocent blood in Jerusalem until blood ran down the streets of Jerusalem. E se diz que ele derramou sangue inocente em Jerusalém até que o sangue corria pelas ruas. The Bible says the streets were filled with dead bodies of people that he had slain. E a Bíblia diz que a cidade estava cheia de corpos mortos de pessoas que ele havia matado. He took Isaiah the prophet and had him sawn right in two. E ele tomou Isaías o profeta e o fez cortar ao meio. But more than that, he was a traitor. Mas acima de tudo ele era traidor. He betrayed his father, Ele traiu seu pai. betrayed his family, Ele traiu sua família. betrayed his home, Ele traiu seu lar. betrayed his nation, Ele traiu a nação. betrayed his God. Traiu a Deus. Have you ever betrayed Jesus Christ? Você já traiu a Jesus Cristo? Judas betrayed him with a kiss. Jesus o traiu com beijo. You claim to be a Christian. Você declara ser crente. You claim to follow Christ. Você declara que segue a Cristo. But in a passionate moment, Mas no momento de paixão, for some extra money, por causa de algum dinheiro a mais, for more recognition, talvez por ser mais reconhecido, you will betray Jesus. você traiu a Jesus. But this man betrayed everything. Mas este homem traiu a tudo. But the Bible says, whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all.
Mas a Bíblia diz que aquele que guarda a lei em todos os pontos, mas transgride um só, é culpado de todos. You and I are sinners. Você e eu somos pecadores. The Bible says we have sinned against God. A Bíblia diz que nós pecamos contra Deus. And the Bible says because of our sin, God searches our hearts. E a Bíblia diz que por causa do nosso pecado, Deus sonda o nosso coração. The Bible says, shall not God search this out, for he knoweth the secrets of the heart? Então a Bíblia diz, não sondará Deus o nosso coração, porque Ele conhece os seus segredos. God knows your heart. Deus conhece o seu coração. He knows that secret. Ele conhece esse He segredo. sees it. Ele vê. And he says one day it's going to be brought to light and you're going to have to face it. E um dia Ele diz, isto será trazido à luz e você terá que enfrentá-lo. And you will have to face it at the judgment. E então no dia do juízo terá de enfrentá-lo. God warned Manasseh. Deus avisou a Manassés. God warns us tonight. Deus nos avisa hoje à noite. Be sure your sin will find you out. Esteja certo de que o seu pecado vai achá-lo. Be sure your sin will find you out. Esteja certo de que o seu pecado vai achá-lo. Be sure your sin will find you out. Esteja certo de que o seu pecado vai achá-lo. God also says, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Deus diz também, tudo que o homem semear, isso também ceifará. You're now sowing, having a good time in all the pleasures of the world away from Christ, but someday you will reap. Você agora está semeando com os prazeres longe de Cristo, mas um dia você vai ceifar. Watch out, Manasseh. Manassés, cuidado. Be careful. Seja cuidadoso. Judgment is coming. O juízo vem. You have a golden throne. Você tem um trono de ouro. You're a rich man. Você é um homem rico. You're a great king. Você é um grande rei. You have a big army. Você tem um grande exército. But judgment is coming. Mas o julgamento vem. You can't get away with your sins. E você não vai poder escapar dos seus pecados. God will let you get away with those sins for a year. Talvez por um ano você escape dos pecados. 2 years. Deus permite no segundo 5 ano. years. 5 anos. 10 years. 10 anos. 15 years. 15 anos. But then comes the judgment. Mas então vem o juízo. It is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso o juízo. And here is what God said to this king. E isto é o que Deus disse a esse rei. I'll bring such a judgment upon you that whoever hears of it, his ears are going to tingle. Ele disse, eu trarei um juízo tão grande sobre ti, que até aquele que ouvir, ambos os seus ouvidos vão ficar tinindo. But King Manasseh would not listen. Mas o rei Manassés não quis ouvir. Many of you will not listen tonight. Muitos de vocês não vão ouvir hoje à noite. And he was waiting for judgment and didn't know it. E assim ele estava na expectativa do juízo, sem sabê-lo. I was with a man some time ago. Há algum tempo passado eu estava com um homem. He was a weightlifter. Ele era um levantador de pesos. He could pass the Cooper test. E ele poderia perfeitamente passar o teste de Cooper. I said, how are you feeling? E eu disse, como é que está você se sentindo? Oh, he said, I'm feeling fine. Ele disse, estou me sentindo bem. Never felt better in my life. Nunca me senti melhor na minha vida. He showed me his muscles. E ele me mostrou os seus músculos. He didn't know that at that moment, eating inside of him was a cancer. E ele não sabia que dentro dele, naquele momento, o câncer estava roendo. He was dead in 3 months. E em 3 meses ele estava morto. You look fine. Você pode parecer muito bem. But down inside of you is a disease called sin. Mas dentro de você há uma enfermidade chamada o pecado. It's driving you to destruction. Está levando você à destruição. And the Bible says you need to turn from your sin and turn to Christ while there's time. E a Bíblia diz que você tem que abandonar o seu pecado e se voltar para Cristo enquanto é tempo. The Bible says come to Christ while you can. A Bíblia diz que você deve vir a Cristo enquanto pode. If you don't, you will harden your heart. Se não o fizer, você endurecerá o coração. Death may come. A morte pode vir. The Bible says there'll come a day when the harvest is past. A Bíblia diz que virá um dia quando a ceifa terá passado. This is harvest time in Brazil. E agora nós estamos no tempo da ceifa no Brasil. But a harvest is usually very short. Mas o tempo da ceifa em geral é muito curto. Come to Christ while you can. Venha a Cristo enquanto você pode. And judgment eventually came. E veio então afinal o juízo. The enemies of the country started moving toward the capital. E os inimigos de Israel começaram a vir na direção da They capital. captured Jerusalem. Conquistaram Jerusalém. They captured Manasseh the king. Capturaram Manassés o rei. They put iron
iron hooks in his nose. E então colocaram agora alguma coisa de ferro no seu nariz. They put him in a cage. E colocaram agora numa prisão. And they paraded him through the streets like a wild animal. E agora colocaram dentro de uma gaiola para atravessar a cidade como um animal. And the people hated him. E as pessoas o odiavam. They threw stones at him. Jogaram pedras They nele. spit on him. E cuspiram nele. Many thousands of people were killed because of him. Milhares de pessoas morreram por causa dele. He deserved to die. Ele merecia morrer. He deserved hell. Ele merecia o inferno. And they took him to Babylon. E o levaram para a Babilônia. They put him in a cold, dark dungeon in Babylon. E ali, numa prisão escura e fria, eles o colocaram. And there he sat. E ali ele estava agora sentado. Disgraced. Desgraçado. Physically, he was a wrecked man. Fisicamente estava completamente inutilizado. His conscience tormented him. E a sua consciência o atormentando. And he had time to meditate on his evil deeds. E agora ele tinha tempo para meditar nos seus maus atos. And all of a sudden he began to pray for the first time in his life. E agora, de repente, pela primeira vez, ele começa a orar. He said, "Oh God, E ele disse, ó Deus, I'm sorry. eu tenho tristeza. God, forgive me. Senhor, perdoa-me. Forgive me. Perdoa-me. Forgive me. Perdoa-me. I'm a wicked man." Eu sou um homem mau e perverso. I want to ask you a question. Quero fazer a você uma pergunta. If you were God, would you forgive him? Se você fosse Deus, você perdoaria ele? If he had come along and killed your whole family Se ele tivesse matado a sua família inteira? and done all these terrible things, would you forgive him? E depois de ter feito todas essas coisas más, você o perdoaria? What would you do? O que é que você faria? You know what the Bible says? Sabem o que é que a Bíblia diz? The Bible says that God is full of mercy A Bíblia diz que Deus é misericordioso. and that God's mercy is from everlasting to E everlasting. que a misericórdia de Deus vai desde uma eternidade até outra eternidade. God loved the world so much that he gave his son Jesus Christ to die on the cross. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer numa cruz. God loves you tonight. Deus ama você hoje à And noite. God loved Manasseh. E Deus amou Manassés. And Manasseh repented of his sins. E Manassés se arrependeu dos seus pecados. And the Bible says the Lord is merciful and gracious and long-suffering and abundance in goodness, keeping mercy for thousands and forgiving iniquity. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso e compassivo e que Ele guarda pelos séculos a sua misericórdia. The Bible says the Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and all transgressions. E Deus, a Bíblia diz que é misericordioso e longânimo e que Ele está pronto a perdoar todas as transgressões. Would you forgive Manasseh? Você perdoaria Manassés? Do you have that much forgiveness in you? Você tem esse espírito de perdão em si? Do you have that much mercy? Você tem tanto de misericórdia? Oh, but you don't know God. Ah, mas você não conhece Deus. God's mercy is forever. A misericórdia de Deus é para sempre. No one here tonight can comprehend or understand the mercy of God. Nenhum de nós aqui pode compreender e entender a misericórdia de Deus. The Bible says not by works of righteousness which we've done, but according to his mercy, he saves us. A Bíblia diz que não foi por qualquer obra de justiça que tivéssemos feito, mas por sua misericórdia Ele nos salvou. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. There are many people that think they have to work their way to heaven. Há muitas pessoas que pensam que têm que angariar de alguma maneira o seu lugar no There céu. are many people that live in bondage all their life to fear. They're not sure that they're saved, not sure that their sin is forgiven, not sure that they're going to heaven. Há muitas pessoas que estão assim presas a este medo que têm de morrer, com medo de não terem sido perdoados, de terem sido salvos, de poderem ir para o céu. Do you know what the word grace means? Você sabe o que a palavra graça quer dizer? The Bible says, for by grace are you saved. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. It means something you don't deserve. Quer dizer alguma coisa que você não It merece. means that God gives you a gift that you don't deserve. Quer dizer que Deus dá a você um dom que você não merece. Pastor Fanini gave me this beautiful silver gift. I don't deserve it. O pastor Fanini me deu esta bela medalha de prata que eu não mereço. But God gives you the gift of eternal life. Mas Deus dá a você o dom da vida eterna. Because God sees your sins. Porque Deus vê os seus pecados. He knows all of your hypocrisy. He knows all those secret sins. Ele conhece sua hipocrisia, todos os pecados But ocultos. God says, I forgive you. Mas Deus diz, eu perdoo. I forgive you because of what Jesus Christ did on the cross.
Eu perdoo por causa daquilo que Cristo fez lá na cruz. He shed his blood for your sins. Ele derramou seu sangue pelos seus He pecados. died for you. Ele morreu por você. And God says, because of that, I can forgive. E Deus diz, por causa disso eu posso perdoar. So do you know what God did? Então sabem o que Deus fez? God forgave Manasseh. Deus perdoou Manassés. God forgave this wicked man, possibly the wickedest man that ever lived in the history of the world. Deus perdoou este homem perverso, talvez o mais perverso de todos os homens da história do mundo. But God didn't stop there. Mas Deus não parou aí. God forgave him, Deus perdoou, but then God picked him up out of the jail and restored him to his throne in Jerusalem and made him a great king again. mas Deus agora o tirou da sua prisão, o restaurou, colocou no trono para fazê-lo de novo um grande rei. Tonight, God is willing to pardon you and forgive you for every sin. Hoje à noite, Deus está pronto para perdoar a você de todos os seus pecados. Not because you deserve it, Não porque você mereça, but because of Christ. mas por causa de Cristo. He forgives you for Christ's sake. Ele perdoa você por amor de Cristo. But God doesn't stop there. Mas Deus não para aí. God justifies you. Deus justifica você. Just as though you'd never committed a sin. You're just as innocent in his sight as a little baby. E assim é como se você nunca tivesse cometido um pecado. É como uma criança inocente. All sin washed away and forgiven. Todos os pecados lavados e perdoados. But God does more than that. Mas Deus faz mais do que isso. He adopts you into his family and you become a son of Almighty God. Ele adota você em sua família e você se torna filho do Deus Todo-Poderoso. He restores you to a position higher than Adam and Eve had in the Garden of Eden. E ele restaura você a uma posição mais elevada do que Adão e Eva tinham no paraíso. And he's going to take you to heaven. E ele vai levar você para o céu. And you're going to spend eternity in the most glorious paradise, something that mind cannot conceive or understand. E você vai gastar então toda a eternidade num lugar maravilhoso que a mente humana nem sequer pode compreender. God forgave Manasseh and put him back on his throne. Deus perdoou Manassés e colocou de volta no trono. Oh, the mercy of God. Oh, a misericórdia de Deus. The grace of God. A graça de Deus. The love of God. O amor de Deus. And he restored everything that he had ever taken away, and he became a great king. E ele restaurou tudo quanto Manassés tinha e ele se tornou um grande rei. He repaired the altar of the Lord and began to worship the true and the living God. E Manassés reparou agora o altar de Deus e adorou o Deus verdadeiro. Many times God will allow you to go through suffering and difficulty and trial because you see through the difficulty God is speaking to you. Muitas vezes Deus permite que você atravesse dificuldade, problemas e lutas para que através dessas experiências Ele possa lhe The falar. Bible says the goodness of God leads to repentance. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. God has been good to you, Deus tem sido bom para but you você, didn't turn to it. mas você não se voltou para You Ele. didn't repent of your sin. Você não se arrependeu dos You didn't pecados. receive Christ. Você não recebeu a Cristo. So now God is going to send some trouble into your life to speak to you through your troubles. Agora Deus vai trazer dificuldades à sua vida para poder falar a você através das dificuldades. And God uses trouble in our lives many times to turn us to Him. E muitas vezes Deus usa as dificuldades para nos fazer voltar para Ele. But remember one thing. Mas lembrem-se de uma coisa. Manasseh had to turn to God first. Manassés tinha que primeiro voltar-se de novo para Deus. He had to say, oh God, I'm a sinner. Ele tinha que dizer, Senhor, eu sou um pecador. He had to be willing to change his whole pattern of life. Ele tinha que estar disposto a mudar completamente o padrão da sua vida. He had to see that the fault was all his. Ele tinha que compreender que a culpa era toda sua. He had to assume all the responsibility. Ele tinha que assumir toda a responsabilidade. And then when he came to the end of himself, he fell before God and said, God, help me, have mercy. E quando ele chegou ao fim de si mesmo, agora ele podia clamar, Senhor, ajuda-me, tem misericórdia de When mim. Jesus was dying on that cross, Quando Jesus estava morrendo lá na cruz, there was a thief on either side of him. havia um ladrão dos dois lados. Both of them ridiculed and laughed at Jesus. E tanto um como o outro estava rindo e zombando dele. But suddenly one of them turned to Jesus Mas de repente um deles se voltou para Jesus and said, Lord, e disse, Senhor, Senhor, remember me. lembra-te de mim, Remember me. lembra-te de mim. That's all he said. Foi isso só que ele disse.
He was a murderer. Ele era um criminoso, He was a thief. ele era um ladrão, He deserved to be lost and to be judged. ele merecia ser julgado e ser perdido, He had no time to be baptized, ele não tinha tempo para ser batizado, no time to do any good works. não tinha tempo para qualquer boa obra. Jesus turned to him and what did he say? E Jesus se voltou para ele e disse o quê? Today, Hoje thou shalt be with me in paradise. estarás comigo no paraíso. And he entered heaven with Jesus. E ele entrou para os céus com Jesus. That's the grace of God. Esta é a graça de Deus. That's the mercy of God. Esta é a misericórdia de Deus. I am a preacher of that message. Eu sou um pregador desta mensagem. I have been appointed by God to bring that message to you. E eu recebi de Deus a incumbência de trazer esta mensagem a vocês. And I say tonight, if you are willing to turn from your sins and receive Christ as Savior, He will forgive all your past sins. E eu posso dizer com autoridade que se você se voltar para Deus, Ele perdoará seus pecados e salvará. He will adopt you into His family. Ele adotará você em sua família. And you can know tonight that you're going to heaven. E você pode ter a certeza hoje de que vai para o céu. Will you do that tonight? Você está pronto a fazer isso hoje à noite? You say, what do I have to do? E você pergunta o que é que eu tenho que fazer. Listen, Preste atenção. this is very important. Isto é muito importante. First, Primeiro, be willing to change your way of living. esteja pronto a mudar o seu modo de viver. Be willing to let Jesus Christ come into your life and be the Lord of the way you live. Esteja pronto a permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida para governá-la e dirigi-la. That's repentance. Isto é arrependimento. Secondly, Em segundo lugar, receive Jesus Christ as only Savior and Lord. receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. And then thirdly, E então, em terceiro lugar, following Christ in an obedient life of serving others and serving Him. siga agora Jesus Cristo numa vida de obediência, servindo a Ele e ao seu próximo. I'm asking you to make that commitment tonight. Eu estou pedindo que você faça esta decisão hoje à noite. You may be like Judas, you may be in the church. Talvez você seja como Judas e está na igreja. You may be like the thief on the cross. Talvez você seja como o ladrão na cruz. You may be like Manasseh. Talvez você seja como Manassés. Or you may be a good person like Nicodemus. Ou você é uma boa pessoa como Nicodemos. But you need Christ. Mas você precisa de Cristo. I'm going to ask you to make that commitment and say tonight, Lord Jesus, come into my heart. E eu quero que você faça hoje essa decisão e diga: Senhor Jesus, entra no meu coração. Will you do that? Você está pronto a fazer assim? If you will, I'm going to ask you to do this. Se você está pronto a fazer, vou pedir que faça o seguinte. I want you to take your sheet and wave it. Eu vou pedir que peguem agora o programa que receberam com os hinos e agora abanem. Stand up where you are. Levantem onde estão. That's all. Just stand where you are. Levantem onde estão. And wave your sheet and keep Então, standing. agora, fiquem abanando aquele papel que receberam com os hinos. And say tonight, that's my commitment. Então diga: esta é a minha decisão. I want to receive Christ tonight. Eu quero receber Cristo hoje à noite. Don't misunderstand me. Não me compreenda mal. If you're sure that Christ lives in your heart, don't wave it. Se tem certeza de que Cristo está no seu coração, não precisa mostrar o papel. But if you want to receive Him tonight and to make sure about this, wave your sheet and stand up. Mas se você quer fazer esta decisão agora e ter a Cristo no coração, levante-se e mostre agora o papel na sua mão. All of you that are waving your sheet, stand up and stand there. Todos fiquem de pé, aqueles que estão abanando os seus papéis. Now I'm going to ask you another thing. Agora vou pedir que façam outra coisa. While you're standing, Enquanto estão de pé ainda, we're going to have a prayer. nós vamos ter uma oração. And there are counselors all over the place that are going to bring you some literature. E há conselheiros que irão até vocês para levar literatura. I want you to take this Gospel of John and take this Bible study course that we have. E quero que apanhem o Evangelho de João, esse curso bíblico que estamos oferecendo. And I want you to take it home with you so you can study it and it will help you in your Christian life. E quero que levem para casa porque vai ajudar na sua vida cristã. So counselors, start doing that right now. We're going to have a prayer. Então agora os conselheiros podem ir procurando as pessoas que se levantaram agora para dar a eles o material. Now you listen while the counselors come to you. Agora vocês ouçam enquanto os conselheiros estão indo a vocês. While they come to you with the literature. Enquanto eles estão indo buscando vocês com a literatura. It's very important that you read your Bible. É muito importante que você leia a sua Bíblia.
If you don't have one, we're going to give you a part of the Bible tonight to read. Se você não tem a Bíblia, vamos dar-lhe uma parte da Bíblia para ler. You may not understand what you're reading at first, Talvez você não entenda bem a princípio o que but está God lendo, will help you to understand. mas Deus vai ajudar você a You compreender. keep reading because God will speak to you out of that book. Continue lendo porque Deus vai falar a você através daquele livro. Secondly, pray. Em segundo lugar, ore. You may not know how to pray. Talvez você não saiba orar. You come to God just like a little child. Venha a Deus como uma criança. Tell Him all your needs and all the things that you have in your heart to say to Him. Fale das suas necessidades e tudo quanto tem no fundo do seu coração. He will hear you. Ele vai ouvir você. He will answer you. Ele vai responder você. And then thirdly, witness for Christ. E em terceiro lugar, testemunhe de Cristo. Go home with a smile on your face. Vá para casa com um sorriso no rosto. Go home determined that you're going to give yourself to God and to others. Vá para casa resolvido que vai entregar-se a Deus e ao serviço do próximo. People will begin to ask what happened to you. E as pessoas vão perguntar o que aconteceu com você. And you tell them Christ has come into my heart. Então você pode dizer, Cristo entrou no meu coração. That's the way you witness. É assim que você testemunha. And then you can witness by bringing other people to the service the next 3 days. E você pode também testemunhar trazendo as pessoas para as 3 últimas reuniões. Help win others to Christ. Ajudando a ganhar outros para Cristo. During this tremendous moment in the history of Rio. Durante esta hora tremenda para a história do Rio. And then fourthly, get into the church where Christ is proclaimed and get to work for Christ. E em quarto lugar, procure uma igreja onde Cristo é proclamado e ali siga a Cristo. Now I want you to bow your head and pray a prayer. Agora eu quero que curvemos todas as cabeças em oração. Pray it silently or pray it out loud. E você pode fazer comigo esta oração silenciosamente ou em voz alta. Pray this. E faça esta oração. Oh God, Ó Deus, I am a sinner. sou um pecador. I'm sorry for my sin. Sinto tristeza por meu pecado. I'm willing to turn from my sin. Estou pronto a abandonar meu pecado. I receive Christ as Savior. Recebo Cristo como Salvador. I confess Him as Lord. Confesso-o como Senhor. From this moment on, Daqui para diante, I want to follow Him quero segui-lo in the fellowship of His church. na comunhão da sua igreja. In Christ's name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Now the counselor may ask for your name and address, and if you want to give it, you give it. If you don't want to give it, don't give it. O conselheiro pedirá a você o nome e o endereço. Se você quiser, dê. Se não quiser, não precisa dar. But the reason we would like to have it is so we can send you more literature to help you in your Christian life. Mas a razão que estamos pedindo o nome e endereço é para mandar mais literatura que o ajude na sua vida cristã. Oremos a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, neste dia e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém. Amém. E que Deus vos abençoe e vos leve em paz até o vosso lar. Amém.